Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos começar a nossa reunião de hoje, né? Uns minutinhos atrasados, mas dentro do nosso tempo, tá? É, eu quero primeiramente agradecer a disponibilidade de Ivane, que vai ser a palestrante do dia, tá? Trazer um tema aí muito interessante, muito pertinente, diante da sequência de temas que a gente está tendo, né, nesses últimos sábados, sempre voltada com o autocuidado, com a nossa saúde, tanto física quanto nossa saúde mental. Ivani hoje vai trazer mais um tema nessa linha, fundamentos de passe mediúnico, né, no estilo espírita. Então, desde já quero agradecer a disponibilidade dela, porque chamei o meio, eu fiz o convite bem em cima da hora, né? Geralmente a gente faz o padrão. O meu padrão é fazer um convite com semanas de antecedência. Mas dessa vez não foi possível, mas graças a Deus, Ivane super preparado, se disponibilizou. Então, valeu, Ivane. Mas vamos lá, deixa eu dar logo os recados para poder não consumir muito tempo. Eu quero entregar às 8 horas para a Ivane começar a palestra dela. Pessoas, como vocês sabem, a gente está em plena campanha de cestas básicas. A campanha Deus existe, né? Deus existe. Eu sou obrigado, eu me sinto obrigado a sempre começar nossas reuniões nesses períodos falando da campanha. Então, cada semana eu tento trazer uma novidade, tenho que atualizar vocês sobre isso, para que a gente mantenha nosso foco, mantenha nosso empenho para, de fato, fazer o melhor possível. Quero reforçar essa campanha que a gente já mantém há mais de 25 anos na comunidade, há mais de 25 anos que a gente vem fazendo esse trabalho. Ele, desde o início, foca distribuir cestas básicas através da arrecadação que nós, efesianos, alunos de filosofia espiritualista, arrecadamos junto aos nossos amigos. Né? Normalmente, como é feita essa campanha em tempos normais, presenciais, cada pessoa conversa com 10 amigos e explica para ele qual é o nosso propósito, explica para ele qual é a nossa intenção em fazer essa distribuição de cestas básicas, para que a gente aproveite a oportunidade de fazer e de pregar solidariedade, a necessidade de caridade. É essa a intenção pedagógica por trás da campanha caridosa, da campanha de solidariedade que a gente faz. Né? Há um intuito de ensinar e compartilhar a necessidade e a nossa convicção de que é importante promover a solidariedade em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos do ano. A gente escolhe o fim do ano para fazer isso como uma tarefa extra do nosso trabalho ao longo do ano. É uma forma da gente divulgar o nosso trabalho, o nosso empenho, o nosso aprendizado sobre tudo que a gente aprende aqui na Escola de Filosofia para nossos círculos de amigos. Então, a ideia não é você tirar do bolso dinheiro equivalente a 10 cestas básicas. A ideia é você aproveitar essa oportunidade para pregar o valor da solidariedade, para defender a ideia de que é necessário se voltar ao próximo. Se não todos os momentos do ano, ao menos no fim do ano. Então, a ideia por trás é essa, tá bom? Então, a gente precisa manter essa filosofia. É muito importante. Claro, a gente precisa saber que algumas pessoas se sentem mais à vontade doando o dinheiro. Tudo bem, a gente tem os canais de recepção, a gente tem os canais de recebimento, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, né? Que é o abacaxi, que é a vaquinha virtual, a conta, e a gente pode receber o dinheiro através desses canais, mas se alguém quiser doar o alimento, vocês recebem, validem, e a logística de fazer a busca das cestas, eu consigo articular entre alguns efesianos que têm maior disponibilidade para a gente fazer a busca e a coleta dos alimentos. O importante é vocês se mobilizarem e mobilizarem a família, os amigos nesse sentido, tá bom? Como esse ano tudo está sendo virtual, como esse ano toda a campanha está sendo por canais digitais,
a gente está reforçando a necessidade de vocês fazerem o compartilhamento, tanto quanto a doação, compartilhar, para atingir o maior número possível de pessoas, para viralizar a campanha e a gente colher os frutos desse trabalho virtual. Então, o que é que aconteceu? Em paralelo a todas as atividades que a gente está desenvolvendo, eu, com a ajuda de sua, a gente botou no ar, retomou, né, o site, e eu vou compartilhar com vocês que eu quero mostrar como é que ficou o site. Não está 100%, mas já está funcional o suficiente para a gente dizer, quer ver nosso trabalho? Olha lá o site da escola. No site da escola, a gente pode apresentar a vocês o que é a gente faz, qual é o nosso trabalho. Estão vendo aqui, né? Su, tá enxergando isso? Beleza. Então vejam aí, ó. Só minimizar aqui para sair da frente, para não ficar atrapalhando. Então a gente desenvolveu um layout bem simples, mais bonito, bem bacana, todo linkado aqui, está tudo funcionando, os e-mails. O que é que tem de mais importante da escola? A gente tem também aqui o post principal da campanha com a conta bancária, que agora é Nubank. A gente não pôde manter a conta jurídica, estamos trabalhando nisso com a ajuda de Luana. Graças a Deus, Luana entrou novamente no circuito como nossa contadora oficial, resolvendo os problemas de declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, que houve um atraso e não pôde usar a conta jurídica por conta disso. Mas a gente está aí, ó, com essa conta no meu nome como presidente da escola. E o próprio abacaxi. Sugiro que vocês divulguem esse link aqui, ó, porque é a forma mais facilitada, mais transparente, tá, de se trabalhar. Mas o importante é a gente conseguir fazer a arrecadação. Então, o site ele vai mostrar a vocês dois links muito importantes, históricos da campanha, que eu estou trabalhando nele, mas já tá disponível o histórico da campanha. Se clicar, ele vai. Isso aqui se clicar aqui, ele vem para o site de arrecadação online, tá vendo? Aqui você pode ver quanto já foi arrecadado até o momento, 620, muito pouco, né? A gente sabe que a gente consegue muito mais. Aqui tem o histórico com entregas passadas, é isso aqui que eu vou trabalhar e melhorar, tá certo? Por enquanto só tem o ano 2004, mas eu tenho fotos de outros anos. Mas o principal é isso aqui, ó, tem a campanha do último ano. Isso aqui já tá melhor acabado, o slide está mostrando foto por foto sem você precisar clicar em nada, ele vai mudando sozinho. A gente conseguiu essas fotos graças à ajuda de Matheus, que fez o trabalho de documentar a última campanha. Então, Matheus foi fundamental para a gente poder montar essas páginas aqui, ó, e tirar essas fotos com a qualidade melhor, né? E aí a gente pôde publicar. Aqui em cima você vai ver que vai ter um texto explicando. Então, tá uma coisa assim bem funcional, bem fácil para qualquer pessoa que é de fora do nosso círculo queira conhecer um pouco mais do nosso trabalho. A página é um bom canal. Fora isso, tem as próprias mídias sociais, com o YouTube, Spotify para ouvir a música do CDs Amanhecer, tem o Instagram que Marcela Nascimento mantém, tá certo? O próprio Facebook. Enfim, como vocês podem ver, estamos fazendo o melhor possível. Estamos seguindo à risca o lema da nossa escola, que é fazer com que todas essas atividades se tornem não só transparentes, mas acessíveis para o nosso trabalho, né? Acessíveis para as pessoas, de todas as maneiras que a gente puder. Como a gente ainda não pode fazer o trabalho presencial, a gente precisa ampliar a nossa presença nesse mundo virtual mesmo. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer da melhor forma que eu puder, divulgar, falar, enviar, compartilhar, Spotify, Facebook, Instagram, WhatsApp, principalmente o WhatsApp, né? Eu coloco a minha figurinha lá, é da campanha,
o status, todo dia eu mudo para ficar o status da campanha com os dados da Google. As pessoas veem, mais uma vez, se você trabalha em alguma empresa e precisa de ofício, busca comigo, com o César, com o Ciane, com o Alciane, que a gente consegue ofício. Passa para a gente o telefone do RH, que a gente entre em contato. O importante é que a gente consiga alcançar essas pessoas que fazem, que têm um potencial, né? Essas empresas que querem e podem fazer grandes doações, que a gente entre em contato com eles. Mesmo que você não trabalhe numa empresa, mas conhece, se alguém, por exemplo, conhecer o dono da IOC, que eu estou precisando falar com ele exatamente sobre a campanha, porque já me disseram que ele faz e participa dessas campanhas. Passa para mim o telefone do cara, fala para mim o nome, quem é, como é que eu faço para entrar em contato, que eu quero falar com ele e apresentar a nossa proposta, porque eu estou aceitando todas as ajudas, exceto a ajuda política. Nem preciso dizer, né? Exceto a ajuda política, principalmente em ano de campanha. Então, se não for de cunho político, a gente está aceitando todo o auxílio possível, porque a gente realmente precisa fazer e quero fazer um bom trabalho, tá? É isso. Eu acho que eu não deixei de falar nada, apresentei os principais pontos. Para fechar, eu quero dizer que a última reunião de planejamento que eu fiz junto com o César, Rinaldo, Gileno, Elizabeth, Núbia, foi muito bom. A gente conseguiu fechar alguns pontos e a gente vai fazer uma nova reunião. E aí eu queria que o Rinaldo falasse um pouquinho sobre alguns convites que ele vai fazer baseado na última reunião do planejamento. Pode falar, Rinaldo. Oi, eu tô no celular, tá ouvindo? Estão me ouvindo? Bem, estamos ouvindo. Paulinho, deixa eu falar alguns pontos, Rina, aí tu completa. Certo, fica à vontade. Ou tu já tinha separado, o Drick tinha combinado Não, contigo. não, pode falar, fica à vontade. Você é que manda. Vou falar e tu completa, já que o telefone tá meio baixo. Eu vou ligar aqui para o pessoal olhar para minha cara. Eu acho que duas coisas importantes que a gente viu na reunião, que pode apoio de vocês, duas, a gente está tentando organizar os temas do ano que vem com a maior antecedência possível. Então, se você conhece alguém da área de ciência, filosofia ou religião que possa dar algum tema, apresenta para a gente, vai mandando o nome para mim, para a Drick, o contato que a gente desenrola. Outra coisa, a gente está querendo fazer umas atividades em que os membros da escola ofereçam alguma coisa aos outros membros, tipo no sábado à tarde antes da aula. Vou dar um exemplo. Alguém vai ensinar umas técnicas de meditação por um tempo, outra pessoa vai ensinar FT, a outra vai ensinar umas técnicas de yoga, para que todo mundo tenha acesso a esses tipos de terapia durante um curto período para aprender como fazer sozinho. Então, se você tem algum talento ou sabe de alguém da escola que conhece alguma técnica, fala com a gente, tá? E a gente também tem mudanças na metodologia do tema. Por exemplo, vai ter um projeto que é chá com... Como é? Chá com livro, café com livro, uma coisa assim, que é contador de história. Quem quiser participar Chá também, com procura letras. Rinaldo, que ele tá... Chá com letras, tá? Rinaldo está à frente desse projeto. E a gente também ainda quer ideias. Vai ter algumas mudanças, a gente quer ampliar os atendimentos. Então, quem é reikiano e até hoje não consegue participar do reiki porque é no horário comercial, mas toparia uma turma extra no sábado de tarde, eu toparia participar de uma turma do reiki à noite. A gente está querendo abrir novo atendimento. Ou até para o tarô, que as pessoas procuram tarô, mas é horário comercial. Então, quem trabalha acaba não conseguindo ter acesso. A gente está querendo expandir ou para o sábado ou para a noite. Então, se você tem interesse em fazer parte dessa equipe, procura a mim ou o Adriano. Isso é os pontos que eu lembro de cabeça. Aí fica à vontade aí, Rinaldo, para continuar. Basicamente, falar sobre um desses pontos que você comentou, que é a questão dos temas, né? Então, a gente fez, na reunião de planejamento, a gente pensou numa divisão para que os temas de determinado mês sejam de algum eixo. Quais são esses eixos? Que Cecília falou. Então, por exemplo, no mês de janeiro, os temas vão falar sobre filosofia. No mês de fevereiro, ciências, no mês de março, religião, depois volta para filosofia e vai ficar nesses três eixos durante o ano, para que fique de uma forma, vamos dizer assim, coordenada os temas, um tema com o outro. Não é que um tema vai ser uma consequência do outro, vai ter uma ligação, mas vai falar sobre o mesmo eixo. E para isso,
os eixos são, né? Filosofia, ciência e religião. Primeiro, a primeira coisa, não se assustem com essa coisa, ciência, filosofia e tal. Qualquer tema que é abordado na escola, e Adriano mostrou isso na reunião de planejamento, pode ser caracterizado facilmente, pode ser direcionado para qualquer um desses eixos. Então, qualquer tema que você tenha na cabeça, eu quero falar sobre família, você pode abordar família nos 3 temas. Tá entendendo? Você pode abordar várias coisas nos 3 temas. Então, não se preocupe com isso. Se você tem já um tema, alguma coisa que você queria comentar, que você queria falar, eu tenho uma ideia e tal, procure a gente e a gente vai direcionar isso aí. E para melhorar esse processo, a gente vai convidar algumas pessoas para serem tipo coordenadores desses eixos. Então, esses coordenadores, com um ou mais, coordenador de filosofia, de ciência e de religião, esses coordenadores, eles vão não só ver, de repente, convidar, ou uma pessoa que comenta alguma coisa, convidar alguém para dar um tema, não é que tem a obrigação de convidar, mas assim, tipo, vai ficar vendo, tá faltando tal sábado, vamos ver quem é que quer, quem é que pode. Eles também vão dar uma ajuda, uma orientação também na questão de sugerir material, seja vídeo, seja livro, para dar um suporte a essas pessoas que vão dar os temas, entendeu? Então, às vezes a gente vai dar um tema e tipo, eu queria falar sobre isso, mas onde é que eu procuro, onde é que tá? Então, essa pessoa, esse coordenador, vê vídeo de fulano de tal, esse vídeo aqui, procura aquele livro ali, e aí vai dar esse suporte. E isso feito com antecedência, a tendência é que seja uma coisa assim, feita com serenidade, você chegue mais seguro, mais tranquilo para dar o tema, tá? Então, basicamente, essas mudanças em termos de aula de sábado, também foi falado no planejamento alguma coisa sobre quinta-feira, que é mais específico para a gente na quinta, mas tem essas mudanças de trabalhar em cima de eixos, cada mês um eixo, ciência, filosofia, ciência e religião, nessa sequência, e também de algumas atividades, como esse, por exemplo, chat com letras, que seria uma apresentação de um livro de uma forma diferente, mas aí depois a gente vai desenvolvendo. Quem tiver alguma ideia, quem tiver pensado em algum livro que queira apresentar, procurar a gente. Tá? Um abraço a todos. É isso. Isso aí. Obrigado, Rinaldo. Obrigado, César, por terem falado. A gente vai retomar esses avisos aos poucos. Todo sábado a gente explica melhor um pouquinho de cada coisa que está sendo planejado para 2021, porque, como vocês estão vendo, é muita informação, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu fico feliz porque a escola tá pulsante, mesmo de forma remota, a gente não está parado em nada. Os atendimentos, principalmente, parabéns às equipes que estão fazendo atendimento na segunda, como liderado por Manu, por Luciana Regina na terça e por Rinaldo na quarta. Os trabalhos estão de vento em popa, mesmo com as restrições, está tendo demanda. E como o César falou, ainda em período de restrições, se alguém quiser abrir um novo horário e quiser se integrar aos atendimentos, para fazer atendimento de reiki, por exemplo, na parte da tarde, porque estamos focando os trabalhos agora pela parte da manhã, mas se alguém quiser trabalhar à tarde ou à noite, fala com a gente que a gente abre um novo dia, uma nova equipe, tá certo? Não vão ser as mesmas pessoas, não. A gente abre para essas novas pessoas trabalharem em horários diferenciados. Por último, não houve a reunião do Conselho no último dia 30, porque a principal pauta que eu queria discutir no Conselho é se a gente voltava às reuniões presenciais em dezembro. Só que antes dessa reunião aconteceram muitas coisas, rumores de segunda onda, de contaminação, estão maquiando os números por conta das eleições, enfim. Eu decidi fazer a nova reunião do Conselho após as eleições, ou seja, depois do dia 15 de novembro. Porque até lá a gente vai ter um cenário melhor do que está acontecendo de fato. Até agora é um bombardeio de informações, rumores e boatos que eu não me sinto seguro em tomar decisões agora sobre dezembro. Deixa chegar mais perto, depois das eleições, que a gente vai saber realmente se há uma segunda onda ou não de Covid, de contaminação, se é seguro ou não a gente voltar às aulas presenciais em dezembro e como vamos fazê-lo, tá certo? Como é que a gente vai fazer esse novo modelo de aulas presenciais a partir de dezembro ou janeiro, enfim.
recado dado. No finalzinho da aula, a gente reforça alguns recados que foram dados aqui no começo. É muita informação, mas é assim mesmo. Vamos lá, né? Vou pedir agora para a gente fazer a saudação, receber Ivane, como já é de praxe, né? A escola não aplaude o apresentador, o palestrante que tinha. Esses aplausos ficam para depois, para o final da reunião, porque agora a gente faz a saudação, impondo nossas mãos e desejando a inspiração espiritual, a inspiração do alto, para que a pessoa dê o melhor de si e seja inspirada nesse processo. Então, no 3, vamos fazer a louvação para que ela receba tudo isso que eu falei e consiga, em paz, com tranquilidade, trazer para a gente o melhor tema possível. Então, no 3, 1, 2, 3. Venha de onde vier, venha em paz. Nosso mestre é Jesus. A sala é tua, Ivan. Su, assume aí a transmissão do PowerPoint. Pera. Abre teu microfone, Ivane. Não. Pronto. Gente, boa noite. Na realidade, isso não é uma palestra, isso é uma conversa, porque o tema ele é muito interessante e, na realidade, todo mundo sabe um pouco disso tudo que a gente vai conversar e a gente vai trocar as ideias aqui, né? Trocar experiências, já que o tema passe. A gente está numa escola de filosofia, a gente está numa escola onde essa transmissão, essa transferência toda que acontece de muitas coisas, isso é de domínio de todos nós, tá? Então, a gente vai conversar sobre passes, mas a gente vai começar pelo básico de tudo, né? Que é saber o que é, né? Dar um conceito e dar uma definição. Ivane, Porque, na realidade... Oi. tu quer que eu comece a apresentar o slide? Coloca... Não, espera só um pouquinho. Deixa Tá? eu falar uma coisinha só antes. Diz. É que a gente esqueceu de apresentar a palestrante da noite, né? Para quem não conhece, Ivane Fernandes é uma pessoa muito, muito caridosa. Para mim, ela é uma irmã, ela não é como uma irmã. Minha mãe já adotou ela, né? Graças a Deus. Como ela não é de menor, a gente não pediu licença a juiz. Mas Ivane é uma pessoa que ela se envolve com as pessoas. Ela tem um coração gigante, nem é enorme. E ela abraça muitas causas, abraça muitas pessoas, né? E muitas situações que as pessoas vivem, e ela dá o melhor que ela tem para resolver esses abacaxis que caem na mão dela, né? Que caem cotidianamente, não só na parte de amigos, né? Das coisas que os amigos pedem para ajuda ela, porque ela é uma pessoa da área de saúde, e além de tudo é espírita e tem uma mente muito, muito privilegiada, mas também os abacaxis do trabalho, né? Ela é uma pessoa que está sempre resolvendo um monte de coisa. E nós nos sentimos muito felizes por você ter essa disponibilidade hoje de estar aqui e nos presentear com essa palestra que tenho certeza que vai ser maravilhosa. Agora podemos começar a palestra. E essa apresentação paralelas no chat rolando, viu? A palavra para defini-la, amor. Marcelo Andrade concorda. Fica atenção aí no chat, gente. Gente, acho que tem um pouquinho de exagero aí de todo mundo, né? Mas quando conheci a escola, eu absorvi, né? E estou tentando colocar em prática esse lema da escola, que é ser melhor possível todos os dias. Então, eu tomara que esteja sendo hoje um pouquinho melhor do que ontem, né? E eu confesso a vocês que eu estou nervosa, né? Estou nervosa sim para a gente conversar, mas, como eu disse para a Suzana e para Adriano, a gente vai fazer o melhor, né?
Gostaria muito de quem me sustentava, tá? Tivesse aqui para me sustentar também, mas vocês estão aqui e que me sustentam também, né? Mas a gente estava falando sobre conceito de passes. Ó, conceito é tudo aquilo que eu acho, né? Eu posso conceituar qualquer coisa. Eu vou dar a minha ideia, eu vou dar o que eu acho que é, né? Então, o que eu acho, o meu conceito, de repente, pode não ser exatamente o seu, pode não, você não compreender exatamente o que eu estou dizendo. Por isso que é necessário eu definir. Na hora que eu defino o que é, eu tenho que fazê-lo de uma forma que você compreenda, porque às vezes eu estou falando sobre um aspecto e você está vendo um outro. Na hora que eu defino, eu tenho que dizer de uma forma que você apreenda o meu conceito, que você apreenda todas as relações que envolvem aquilo que eu acredito que é a minha verdade, né? Então, por isso que o conceito de passes, ele está embasado inicialmente, se tu coloca o conceito isso, no dicionário, né? Vamos começar logo pelo dicionário, né? Então, o dicionário diz assim que diz que o passe representa, né? Tem vários significados, depende do que você queira, né? Entre eles é o ato de passar as mãos repetidas vezes por diante, por cima, por lado, né? De uma pessoa que se pretende magnetizar ou então se pretende curar pela força mediúnica. Só isso? Não. Mas isso traduz muita coisa, né? Isso traduz que esse passe espírita, tá certo? Ele envolve um desejo. E a gente vai perceber que passar é transmitir, passar é ir além, passar é doar, né? Passar essa transferência, é a troca de alguma coisa entre dois elementos. E o que seria, né? Como é que a gente pode dizer? Embasado em quê? Tem essa questão do conceito e da definição do passe espírita. Aí a gente tem várias obras que falam sobre isso, né? A gente tem Emmanuel, que ele diz assim com muita clareza, né? Ele fala da transfusão, que do mesmo jeito que é a transfusão do sangue, quando você faz uma transfusão de sangue que representa uma renovação das suas forças, o indivíduo está ali com uma anemia, está perdendo sangue, teve algum acidente, alguma coisa, aí perdeu muito sangue, aí ele recebe uma transfusão sanguínea, então renova as forças dele, dá condições dele enfrentar o novo desafio, né? Pra vocês terem uma ideia, às vezes as cirurgias elas não acontecem se não tiver uma reserva de sangue, se não tiver já tudo lá prontinho. Por quê? Vai debilitar tanto, o organismo vai ficar tão frágil que ele precisa de uma transfusão sanguínea. Isso mesmo acontece quando a gente está falando do passe e do passe espírita ou do passe magnético, né? Que ele diz que é o seguinte, é uma transfusão de energia psíquica. Psíquica? Como assim? Então tem a ver com a sua psique, tem a ver com um lado que não é exatamente apenas unicamente material. E qual é a grande diferença? Olha, a grande diferença quando você faz uma transfusão sanguínea é que você é limitado pelo tipo sanguíneo, que pode até dar um choque, é limitado pela quantidade, é limitado pelo tipo, né, de sangue que você vai dar. Enquanto que, então, o reservatório dessa transfusão de energia, ele é limitado. Enquanto que o reservatório dessa transferência dos elementos psíquicos que ocorrem durante o processo do passe, esse é ilimitado, porque ele vem de forças espirituais, né?
Então, ele tá aí para todo o universo, para a gente poder usar. Agora, como ele vai ser absorvido, como ele vai ser canalizado, aí são outras questões que a gente vai ver. Durante a discussão, a gente vai perceber que existem algumas coisas que interferem nessa absorção e no resultado disso, ok? Existem outros conceitos também. A gente também, esse Emmanuel fala disso no Consolador, para ser mais exato, se eu não me na questão 98 desse livro que Emmanuel fala, né, do Consolador. A gente também tem outros locais onde se fala sobre o conceito de passe, tá certo? A gente também tem esse conceito no próprio livro, na Gênese, a gente tem esse conceito no livro dos Espíritos, né, no livro dos Médiuns. Então, tudo isso são locais que a gente pode pesquisar para poder compreender o que é o passe. Tem um outro conceito também, né, Su? Coloca aí, por favor. Né? Bezerra de Menezes fala, ele amplia um pouquinho mais a questão dos passes, ele já fala, já entra na questão dos fluidos, né? Porque os passes, quando a gente imagina o que é realmente, o que é o passe? De onde é que vem essa energia? A gente está falando de energia, mas de onde é que vem essa energia? Essa energia, ela vem, tá certo? Dos nossos átomos. Essa energia, ela advém da própria natureza. É quando entra a questão dos fluidos, que Bezerra de Menezes, que Chico Xavier traduziu tão bem na grande maioria dos seus livros, ele fala sobre isso, né? E o que acontece? Kardec, ele fala, na Gênese também, ele fala da ação dos passes. O que é? Né? Essa energia, de onde é que ela provém? E é muito interessante, porque a gente volta lá, quem é espírita, e eu acho que na nossa sala tem várias pessoas que o são, né? E outras que já ouviu falar de magnetizadores, né? A gente tem Mesmer, que foi um dos grandes magnetizadores, que trabalhou muito sobre, estudou muito sobre essa questão. Aí ele fala de que Kardec, né, que existem várias formas de se transmitir essa energia, né? Existem as energias que todos nós temos, que é a energia magnética, esse fluido magnético que faz parte do nosso organismo. Nós somos feitos de átomos, né? Somos feitos de átomos e esses átomos, eles possuem elétrons, nêutrons, eles possuem prótons e eles possuem também outras partículas que o homem ainda está em estudo. Partículas essas que, juntas, elas provocam reações nos organismos de forma bastante diferenciada e possuem vários elementos que interferem nisso. Por isso que Kardec, já antes, quando ele escreveu a Gênese, ele já dizia que essa força, que esse magnetismo, né, ele advinha do próprio, ia depender do próprio magnetizador, né? Dependia também dos fluidos, que novamente fluidos, né? Dos fluidos que os espíritos iriam trabalhar e da forma como as pessoas iriam receber. Como Oi, é que Ivana. isso... Oi. Pode fazer pergunta durante sua fala ou você prefere no final? Não, pode sim. Me ajuda, por favor, façam. Então, eu tenho e sempre tive, desde que comecei a estudar esses assuntos, que a nossa concentração, nossa capacidade de concentração, de mentalizar aquilo que a gente está tentando fazer durante o passe, durante o reiki, influencia bastante a qualidade desse trabalho. Será mesmo que eu estou correto nesse sentido? Ou seja, o nosso grau de concentração, o que está se passando na nossa mente durante o processo, influencia na qualidade do passe? Adriano,
Eu vou deixar essa tua pergunta para responder quando eu falar de uma experienciação que foi feita em 3 universidades. Numa dos Estados Unidos, numa de Portugal, e, inclusive assim, a gente vai ter a oportunidade, quem quiser pode acessar para poder pegar essas pesquisas, que é a interrelação de mentes, né? Que você vai ter a oportunidade de ver que foi feito os estudos para comprovar o que é que a gente pensa, o que a gente acha, se interfere ou não naquilo que acontece conosco, Que sabe? ótimo. Eu vou pedir só para tu segurar um pouquinho isso, tá Um certo? prazer. Tá? E eu vou voltar somente à questão ainda sobre o que é passe no livro do Mecanismo da Mediunidade, né? Quando lá no capítulo 17, que Aulus faz uma observação dizendo que essa transfusão de energia, que tanto Bezerra de Menezes, como Emmanuel, como todo mundo fala, ele diz que essa transfusão, essa transmissão, essa doação de energia, ele é capaz de alterar o campo celular. E isso foi dito, só que hoje em dia, né, nos idos da década de... Foi em 2006, parece, que isso foi comprovado cientificamente, né? Mas os espíritos já diziam isso. E a epigenética está aí para dizer também que há modificação, que a mente é capaz de modificar, que a genética ela não é determinante, né? Ela O que é isso? Explica para a epigenética. gente. Isso, a epigenética, isso. A epigenética é quando a gente tem a genética e algo além da genética, que está acima da genética, que é a capacidade do homem de pensar, de imprimir a sua vontade sobre a própria genética. Então, o indivíduo, muitas vezes, ele vem com os seus genes com uma determinada informação, e essa informação ela não é manifestada durante toda a sua vida. Então, foram feitos vários e vários estudos, e a pergunta era: bom, a genética diz que A mais B é igual a C, a matemática também. E o porquê é que não se manifestou? Por quê? Então, foram fazer uns estudos e perceberam que naquelas pessoas que não foram manifestados aqueles sintomas, né? Não apareceram aqueles sinais, aqueles sintomas, por que que não apareceram? Então, eles perceberam que houve uma intervenção, uma interferência da vontade daquelas pessoas. O trabalho, as escolhas que elas fizeram durante a sua vida toda. Tá aí o PNL para ver isso e a física quântica também, né? Então, diante disso, essa energia que é capaz de modificar a célula, né? Como é que isso acontece? Para a gente poder chegar lá no passe espírita, vamos tentar compreender, né, o que é que acontece. Como é que eu posso dizer que essa energia que eu não vejo, como eu também não vejo a energia, eu posso sentir, né? Ela tem a luz, consegue imprimir, faz uma reação nas células do olho, que leva uma mensagem para o cérebro e que me volta com a informação daquilo que eu estou vendo, certo? Mas eu não consigo pegar, né? Eu tenho a energia elétrica, aí que se transforma numa energia luminosa, numa energia térmica, porque a lâmpada também esquenta, né? E com isso, aí a gente vai perceber que o passe tem tudo a ver com com energia eletromagnética, com energia magnética, com fluido. Então, são palavras que traduzem o que realmente acontece. Então, naquela época de Kardec, então, a palavra mais fácil de se entender, tá bom? Eram fluidos.
Aí depois, a gente, para novas situações, é preciso que a gente perceba e compreenda novas palavras. O nosso vocabulário, ele é muito limitado para traduzir o que realmente acontece. Então, a gente vamos se desvincular um pouco desse vocabulário de que é passe, é fluido, é energia elétrica, é energia eletromagnética, quando a gente começa a trabalhar e percebe que o conceito de hoje que a gente tem é de transmissão, de é uma transmissão elétrica biomagnética, quando somos nós quem fazemos isso. Bio, porque somos nós, seres vivos, né? Eu estava ouvindo uma palestra de um camarada e o questionamento era: o ser humano, ele passa essa energia, e os animais? Aí ele disse: não, os animais não. Aí ele disse: ele não tem um gato, né? Ele não tem um gato. Ele não tem um gato, ele não tem um cachorro, né? Então, aí a gente vai perceber, quando a gente começa a estudar, eu acho que ele também não viu algumas pesquisas, é que os animais, os seres vivos, eles transmitem, sim, de uma forma diferenciada, mas eles transmitem essa mesma energia, até porque eles são feitos de átomos, e esses átomos possuem carga elétrica. E essa vontade, a grande diferença que existe entre nós, seres humanos, homens sapiens, e muitos dos animais, é que nós temos uma vontade continuada. Nós temos um propósito e seguimos esse propósito continuadamente, enquanto que os animais, eles não possuem essa continuidade de vontade. Oi, Mas, Ivani. oi? Só uma coisa assim que eu ainda ampliaria mais essa tua observação que ele não tem gato, não tem cachorro, ele não tem planta também e também não tem cristais. Não tem plantas, não tem cristais, né? Hum. Eu acredito que sim. Quem foi que já não pegou é, um cristal e sentiu o cristal pulsar, né? Então, a cristaloterapia está aí para provar que o cristal pulsa, ele é verdadeiro, ele tem vida, né? Bom, aí acontece que um cientista, um físico, né? Meio louco, ele estava assistindo um programa de TV, aí ele começou a estranhar, pô, como é que essas coisas acontecem? O que é? Por que que... Será que... Eu acho que esse negócio de magnetismo não existe. Isso realmente não existe. Aí ele resolveu, né? Ele resolveu fazer... Estava vendo no programa de TV que o guru impunha lá, colocava a mão em cima, né? E ele curava as pessoas. Aí ele disse: isso não existe, não. Isso é barbeira. Isso é barbeiragem. Isso simplesmente é um show. Aí ele resolveu fazer uma experiência. Aí ele fez o quê? Ele pegou cobaias, ratinhos, tá certo? Aí ele foi, pegou os ratinhos e dos ratinhos, ele retirou no dorso do mesmo local, ratinhos da mesma linhagem, ratinhos gêmeos, tudo direitinho, tudo igualzinho, mesmo material genético. Aí ele foi, tirou do dorso, das costas do ratinho, ele tirou um pedacinho de 6 centímetros. Olha só, foi muita coisa, né, para um ratinho. Então, do tecido cutâneo e subcutâneo. Quando ele tirou, aí ele disse: bom, agora eu vou ver o que é que vai acontecer. Aí ele separou os ratinhos. Aí no primeiro ratinho, ele disse: não vou fazer nada. Tá lá a ferida de 6 centímetros. No segundo ratinho, ele passou um antisséptico, que é para quê? O antisséptico a gente passa quando a gente leva um corte. A gente não passa um antisséptico? Quando não tem nadinha, passa sabão amarelo, que também funciona? Pois, muito bem. Então, ele passou um antisséptico e também um anti-inflamatório.
tá certo? Que era para diminuir, para fazer com que não houvesse, um era para tirar e o outro para diminuir, para evitar que houvesse a proliferação de micro-organismos que causassem infecção. Aí ele fez isso na primeira e na segunda. E no terceiro ratinho, ele decidiu que ele ia fazer o seguinte: ele ia fazer a aplicação da bioenergia direta. E o que é isso? A bioenergia direta é quando há a tal da imposição das mãos. Quando o indivíduo, ele simplesmente, ele pode fazer isso com as mãos, com o olhar, com o gesto, com a vontade, não é isso? Com os seus chakras, quando ele decide que vai fazer. Então, essa bioenergia direta. Aí ele foi e imprimiu, chamou um magnetizador e em cima daquele ratinho, né, daquele pedaço ali, que ele estava doente, com uns 6 centímetros, lembra? Tudo igual. Aí ele, então, fez já a imposição das mãos direta. No quarto, ele fez o seguinte, e a gente tem que lembrar quem é que fez isso? Esse magnetizador. Quem é esse magnetizador? Esse magnetizador é uma pessoa que igual a todas nós, mas que possui muitas vezes uma reserva energética, uma reserva de energia maior, e que faz isso, que alguns têm propriedades especiais, né? Mesmei fazia isso não somente com as mãos, mas também com os metais e semimetais. Porque os metais, ele dizia que era mais fácil de conduzir. Aí ele colocou as mãos no terceiro. No quarto ratinho, ele disse, não, eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou fazer uma experiência com uma aplicação de bioenergia indireta. A minha câmera ficou desligada. Deixa eu tentar ligar de novo. Isso. Aí ele fez uma imposição, né, indireta. O que é isso? Como é que acontece isso? Isso acontece o seguinte, o indivíduo, ele pode magnetizar qualquer coisa. Ele pode magnetizar água, uma flor, ele pode... Quem não lembra de nego magnetizando flor? Né? Então, cristais. Então, ele vai magnetizar, pode utilizar qualquer coisa, seja a água. A água é um elemento muito fácil de ser magnetizado, até porque ele possui na sua constituição um átomo de oxigênio com 2 átomos, né, de hidrogênio, com ligações simples que são facilmente quebráveis, para poder se unir a outras coisas, né? Aí foi o que ele fez. E daí, o que foi que aconteceu? Na realidade, aí ele fez o seguinte, ele começou depois a procurar, depois de uma semana que ele fez isso, aí ele foi observar como era que estavam os ratinhos. Primeiro ratinho, que não recebeu nenhum tratamento, nada. Bom, a ferida infectou e aumentou, era de 6 centímetros, aumentou. Primeiro ratinho. E aí? Na segundo, o que foi que ele utilizou? Ele utilizou o antisséptico e o anti-inflamatório. Lembra? Muito bem. O que foi que aconteceu? A ferida evoluiu 1 centímetro. Ele diminuiu. Quando a gente fala em evoluir, por exemplo, o paciente evoluiu, significa que ele está caminhando para, via de regra, para cura, né? Está melhorando. Então, aquela ferida, no segundo ratinho, ela diminuiu 1 centímetro. O que seria de se esperar? Porque esse é o processo de cicatrização, né? O processo de cicatrização, por conta do que ele usou, o antisséptico e o anti-inflamatório. Ok. E no terceiro? No terceiro ratinho, o que foi que ele fez? Bom, se ele não usou nem antisséptico,
se ele não usou anti-inflamatório, o que era que deveria acontecer com esse pobrezinho desse ratinho? A mesma coisa que aconteceu com a primeira ferida. A primeira ferida iria infectar, aumentar e infectar, porque ele não usou nada. Só o biomagnetismo ali naquela direta, né? Mas foi para surpresa dele, ele percebeu o seguinte, que a ferida ela evoluiu de 2 a 3 centímetros. A primeira ferida, o ratinho teve a sua ferida infectada. A segunda, usando antisséptico, 1 centímetro. A terceira ferida, ou o terceiro ratinho, teve a sua ferida diminuída em 2 a 3 centímetros, tá certo? Do que se esperava. E agora? O que é que a gente pode fazer? O quarto, o que foi que aconteceu? No quarto ratinho, ele percebeu que a evolução, além de 2 e de 3 centímetros, tá certo? Tanto continuou evoluindo porque ele utilizou naquela ferida o biomagnetismo, ele usou a indireta, né? A aplicação indireta, que percebendo que tanto a direta quanto a indireta, o resultado foi o mesmo. Ok? Então, revisando, só para vocês terem bem na cabeça isso. Primeira ferida, infectou. Segunda ferida, evoluiu com 1 centímetro, diminuiu, porque usou antisséptico. Terceira ferida, simplesmente ele usou a imposição das mãos direta. Evoluiu 2 a 3 centímetros. A terceira foi o que ele fez. Ele botou a indireta, evoluiu do mesmo jeito. E a quarta, ele usou o antisséptico, ele usou o anti-inflamatório, ele usou a direta. E daí, o que foi que aconteceu? De 3 a 4 centímetros, a ferida fechou. Provando, e ele não acreditou. Ele repetiu com outros animais para saber que ele não conseguia aceitar. Aí, a conclusão que chegou que é o seguinte. Bom, a bioenergia existe e ela é capaz de ter uma ação física nos processos de regeneração celular, regeneração de tecidos. Aí o que foi que aconteceu? Não satisfeito. Ele disse, por que isso está acontecendo? Aí ele pediu ajuda a uma bioquímica do laboratório. Essa bioquímica, ela era responsável pelas tarefas, pelas pesquisas que se tinha sobre enzimas. E o que foi que aconteceu? Ela disse, bom, olha é o seguinte, pega esse material, fragmentos do material da ferida e vamos colocar aqui. Por quê? Todo o corpo, ele tem as proteínas que já propiciam o próprio desenvolvimento da cicatrização. Então, vamos ver como é que eles se comportam. Aí, então, como é que se dá esse processo? Aí, então, só para a gente lembrar, tá certo? É que quando tem uma lesão no tecido, aí o corpo fica alerta. E ele manda para ali muitos elementos, células, que vão propiciar a recuperação daqueles tecidos. Tá certo? Mas para que isso aconteça, é preciso de algumas substâncias chamadas catalisadores. Enzimas são catalisadores. É atrás das enzimas. Então, é isso que eles precisam. Precisam dessas enzimas para poder fazer com que esse processo se dê, né? E foi o que eles fizeram. Aí ela foi, botou, ofereceu os tubos de ensaio com a substância responsável pelo processo de cicatrização e deixou à parte um tubo com um catalisador. Aí disse o seguinte,
Vamos pingar o catalisador nessa substância e a gente vai observar o que é que vai acontecer. Bom, no primeiro tubo que tinha o material, aí ele pingou a enzima. Aí, imediatamente iniciou-se a velocidade através de um gráfico, né? Ele percebeu, ele mediu a velocidade de resposta daquele material lesionado, da própria pele. Ele foi e anotou. No segundo tubo, ele fez o seguinte, ele pegou o material, tá certo? E ele chamou um magnetizador, o mesmo, tá certo? O mesmo, para que pudesse ser, foi só uma pessoa, para que pudesse ser avaliado, ser validada a experiência, né? Aí, então, ele aplicou um passe, tá? Aplicou um passe no tubo de ensaio. No tubo de ensaio, que é um objeto inerte. A gente não pode esquecer disso, tá bom? Que o tubo de ensaio é um objeto inerte. Dentro havia substância química, que era responsável pela cicatrização. E o que foi que ele observou? Ele observou que o simples fato de o magnetizador aplicar o passe, houve uma aceleração do processo de cicatrização na hora que pingou. Imediatamente. E foi feito o gráfico deu uma alteração de cerca de 80%. 80% a mais do que o tubo de ensaio sem a imposição das mãos. Provando com isso que o fluido, a energia, o magnetismo que o indivíduo colocou sobre o material foi capaz de acelerar muito mais o processo. Provando com isso que não é o processo de regeneração e de cura, ele se dá de uma forma completa, geral, tá certo? Muitas vezes destituída de uma interferência espiritual. Aí a pergunta é: só quem pode dar passe é o espírita? Se a pessoa não for espírita, não pode dar passe, porque tem que ter uma interferência do espírito? Não. Está aí comprovando que isso não é verdade. Tá certo? Comprovando que, se você fizer essa experiência, vocês, inclusive, podem fazer essa experiência em casa. Né? Como é que eu posso provar que eu sou capaz, que eu tenho energia o suficiente para fazer isso? Se, por exemplo, se eu não for, eu não sou reikiana, eu não sou passista, mas o que é que faz? O que é que eu tenho que é capaz de despertar, de fazer com que essas reações comecem a se processar? Quem já não levou um beijo da mãe quando levou o corte e a dor passou? Será que a dor passou somente porque era mãe? Não, né? Se fosse outra pessoa qualquer que desse com amor, também faria. E o que foi que aconteceu? Ela conseguiu, primeiro, ela ativou os processos, né, de analgesia para, naquele momento, através da sua força de vontade, diminuísse a dor. Que também não inflamasse, tá? Brincando de bicicleta, ralou o joelho e a mãe fez o quê? Lavou com água e sabão, o tal do antisséptico, e depois deu um cheirinho. Depois deu um beijinho. Depois colocou no colo. E a criança, então, parou de chorar porque passou a dor. E não passou a dor, gente, somente porque era mamãe, não. Passou a dor porque existe uma vontade de quem estava fazendo, mas existia uma impregnação da força dela, magnética, que despertou no organismo, naquela parte do joelho, para acelerar o processo.
Então, vocês podem também fazer em casa a experiência que foi feita em várias universidades. Foram 3 universidades, inclusive uma de Portugal, onde o material está em português. Eu posso depois dar para vocês também. Como é que vocês podem fazer? Peguem 3 potezinhos de plástico. Coloque a mesma quantidade de terra. Pegue uma semente, tá? Pode ser a semente de alpiste, porque ela cresce retinha, né? E fica mais fácil para você observar. Aí você vai fazer, sabe o quê? Você vai botar somente a semente. Aí você vai pegar um recipiente para medir a quantidade de água. Água do pote, da torneira, de onde você quiser. Você vai botar, vai regar aquela plantinha somente com a água da torneira. Ok? E no outro, você vai pegar aquela mesma água e você vai magnetizar aquela água. Você vai impregnar aquela água com os seus fluidos, com a sua energia, com o seu magnetismo e vai regar também, certo? Aí, no terceiro potezinho, você vai somente aplicar um passe. Eita, mas eu não sou passista. Tá bom, chama uma pessoa que seja, tá bom? Desde que essa pessoa não seja seca-pimenta, né? Porque tem umas criaturazinhas que, quando vê a planta faz... Né? Uma pessoa que não mata plantinha, chama ela e manda ela aplicar um passe naquela plantinha. E depois você começa a medir. Na mesma hora, você pega uma fitinha e vai medir como é que elas vão crescer. Certo? E você vai perceber que aquela que só recebeu água, a água da torneira, ela vai crescer bem menor. Ela vai crescer bem mais devagar. Enquanto que aquela que você ou usou a água fluidificada ou usou o passe, ela vai crescer muito mais. Quem é que não lembra daquela experiência que a gente fazia na escola com um grãozinho de feijão? Uhum. Pois é a mesma coisa, tá? E lembra que a professora mandava a gente ficar com aquela sementezinha e conversar com ela, e que a gente deveria cuidar, que a gente tinha que ter cuidado, tinha que dar sol na medida certa, tinha que dar água na medida certa. Então, botava no algodão, não era? Então, isso já sempre existiu, minha gente. Eu não tô, a gente não está inventando, não precisa inventar a roda. A roda já existe. A gente só precisa compreender melhor como é que ela acontece. Mas a roda, ela já existe. A gente não precisa inventar mais nada. Tá certo? Aí, mas a pesquisa nem parou por aí. Perguntou-se o seguinte: mas será que essa pessoa que está dando um passe, será que todo mundo dá passe do mesmo jeito? É igual para todo mundo? Por quê? Né? Por que que então ele pegou um grupo de pessoas, né? E pessoas comuns, e elas se submeteram, aquelas pessoas, à magnetização de uma só pessoa, de um só elemento, para poder ver como é que essas pessoas iriam reagir. Aí várias coisas se percebeu. Por exemplo, ele perdeu dessas pessoas comuns, era muito interessante que tinham pessoas que eram. Agora, Adriano, eu vou conseguir responder a tua pergunta. Pessoal, ele pegou das pessoas comuns, eram pessoas comuns, tá certo? Ele pegou e disse assim: olha, vocês dividiu em 3 grupos, mais ou menos, eram religiosos, ateus e pessoas zen budista, tá bom? Aí pegou, mas zen budista não é religioso? É, mas a gente está somente fazendo um subgrupo. Ok. Aí ele pegou e disse assim: olha, vê bem, você vai pegar essa criatura que está doente, tá bem? Esse ratinho que está doente, aquele tal do ratinho que estava com a ferida de 6 centímetros, e você vai impregnar, você vai querer, né, vai desejar, vai impregnar este ratinho com o seu querer, com a sua vontade. Aí deu lá os 3. Aí tinha os ateus e os religiosos.
o que é que vocês acham? O que foi que aconteceu com a ferida daqueles grupos? Qual foi a ferida que reduziu, que evoluiu mais rapidamente? A ferida dos religiosos? A ferida do grupo de ateus, que não acredita em Deus, não acredita em nada, né? A ferida do que foi feito pelo Zen, as pessoas Zen que, assim, olha, vamos lá, o que é que vai acontecer, não sei. Ou foi dos religiosos, que tudo que faz, aí chama Deus para fazer por ele. O que é que vocês acham? Hum? Eu não faço ideia. Fiquei curioso em saber. Pois é, mas eu vou lhe dizer. Mas tu dissesse ateus, religiosos e zen. Mas você disse o que cada um fez. Qual foi a prática? A prática disse sim, eles iriam atuar, né, na feridinha dos ratinhos, das costas do ratinho, né? Segundo o conhecimento de cada um, né? Segundo o conhecimento de cada um. Olha só, faz a tua parte, tá? Faz do jeito que tu quiser. Agora, tá aqui uma ferida, tá bom? Então, atua sobre essa ferida para tu curar essa ferida. Aí eu até, bom, olha, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada, eu não acredito nem nisso que eu estou fazendo. O Zen disse, olha, é o seguinte, vamos lá, eu não sei, eu não faço nada, eu absolutamente não faço nada. Aí o religioso disse, bom, mas com Deus eu faço tudo. Ok. Gente, sabe o que foi que aconteceu? O grupo Zen foi o grupo onde as feridas se reduziram com maior rapidez. Depois disso, foi o grupo, por incrível que pareça, dos ateus. E, por último, o grupo dos religiosos. Aí o cientista disse, espera aí, mas os religiosos rezam o tempo inteiro? Não é verdade, né? E por que não foi o primeiro? Aí eles foi perguntar para cada grupo. Aí chegou para o Zen e disse, me diga uma coisa, o que é que você estava, quando você estava fazendo o trabalho com a ferida dos ratinhos, o que era que você pensava? O que era que você sentia? Aí o Zen disse, eu? Nada. Total ausência de desejo, total ausência de apego. Eu deixei apenas que acontecesse. Ou seja, na hora que ele, tá certo? Na hora que ele se permitiu que acontecesse, na hora que ele se desapegou, na hora que ele deixou que as coisas fluíssem, aconteceu. E o resultado disso é semelhante àqueles grupos que são sensitivos, que têm o desejo de querer, que têm a consciência de seu magnetismo. E por último, e por que os ateus, que foi o segundo grupo? Por quê? O Zen acredita na iluminação, né? Certo. Que tudo faz parte da natureza. Certo. E o ateu? O ateu não acredita em Deus, não acredita na iluminação, não acredita nem no que ele seria capaz de fazer aquilo. Mas ele resolveu curar a ferida dos ratinhos. Então, ele resolveu curar, mesmo, entre aspas, sem acreditar. Será que mesmo? Sem acreditar? E ele foi o grupo que teve a ferida pelo segundo grupo de maior redução. E o terceiro? Aí perguntaram para o grupo de religiosos, e vocês? O que é que vocês estavam pensando enquanto estava trabalhando com a ferida do ratinho? Eu estava dizendo, Jesus, cura esse ratinho. Jesus, meu anjo de guarda, meu mentor espiritual, meu amparador, cure esse ratinho. Cure a ferida deste ratinho. Vamos avaliar o comportamento dessas três criaturas, desses três grupos? O Zen, que acredita na iluminação, que acredita na capacidade do indivíduo de se encontrar e, se encontrando, se tornar um só. Ele entrou em contato e, então, na sua perfeição, buscou a perfeição para aquela ferida e a redução da ferida se fez. O ateu, mesmo
dizendo, professando que não acreditava na atuação da divindade naquilo dali, resolveu contribuir para diminuir a ferida e conseguiu. E o religioso simplesmente chamou para si passou para Jesus, passou para os amparadores, passou para o mentor espiritual a tarefa de que ele também poderia fazer. Ou seja, foi um egoísta. Porque ao invés de fazer o seu trabalho, como o ateu que foi lá e fez, como o zen budista que foi lá e fez, ele passou uma procuração. E então disse assim, Jesus, isso para mim. Tá? Jesus, meu anjo de guarda, vai lá e cura. Por que será que ele fez isso? Por que será que ele não se apossou deste poder que Jesus já tinha dado quando ele disse que cabia, quando Jesus libertou aquele homem que estava cheio de espíritos, estava com uma verdadeira legião de espíritos, e virou para os seus discípulos e disse, por que vocês não fizeram isso? Vocês podiam ter feito. Por que não fizeram? Por que eu tenho que o tempo inteiro está fazendo? E os seus discípulos ficaram perguntando, o que é que ele tem que eu não tenho? Porque Jesus também era feito de átomos, de elétrons, né? De elétrons, de prótons, de nêutrons e de outras coisas mais. Como também os discípulos, porque Jesus estava aqui na terceira dimensão, né? A gente saber o corpo físico de Jesus continha as mesmas características, as mesmas substâncias que os demais. Os seus demais corpos não está aqui em discussão, mas o corpo físico sim. E Jesus provou o tempo inteiro que, nos mais diversos momentos, que ele curava com as mãos, com o olhar, e que ele sempre dizia que todos seriam capazes de fazer aquilo e muito mais. Então, na hora que Jesus diz que nós somos capazes de fazer aquilo e muito mais, só um segundo. Ele está dizendo que nós temos uma força que reside em nós, tá bem? Uma força que reside em nós, encarnados, que é capaz de dissociar ligações de não matéria, como é o caso de espíritos, que é capaz de dissociar ligações orgânicas, que é capaz de modificar as paredes celulares, de imprimir, de catalisar reações orgânicas, físicas, fisicoquímicas. Então, Jesus em nenhum momento nos disse que nós não poderíamos fazer isso. O tempo inteiro ele disse isso. E quando ele fala de fé, essa palavra é uma tradução, ele está falando de força, de energia, certo? De energia que reside dentro de cada um. Então, quando ele diz que a tua fé te curou, é a parcela, que a gente vai ver um pouquinho, só daqui um tiquinho, a parcela que cada um dá a sua contribuição para que a sua cura se faça. E foi assim que os religiosos, ao invés de usar a força que tinha em si, simplesmente numa atitude de descrença do poder que tinha, esquecendo o que Jesus já tinha professado, passou para ele algo que deveria fazer. E é isso que muitas vezes a gente faz. A gente, muitas vezes, quantas vezes a gente já não escutou? Porque Deus me deu, Deus fez, Deus me deu um carro, Deus me deu. Ora,
né? Aí, uma vez eu perguntei, eu encontrei atrás de um carro assim, foi Deus que me deu. Um carro velho, aí eu disse, mas olha, já que é Deus que vai me dar, não dá para ser um assim, né? Importado, legal, um japonês, já que vai dar, né? Já que ele pode dar, sabe? E isso acontece sempre, gente. Deus dar, Jesus fazer por nós, não, fazer com, né? Então, isso faz com que a gente se reporte ao que é um passe espírita. A gente falou do magnetismo, do biomagnetismo, mas onde é que entra a questão do passe espírita? Qual é a diferença disso tudo para um passe espírita? Muito bem. O que é que é? O passe espírita é uma comunhão, uma transfusão de energia que é doada através de um médium, através de uma pessoa para uma outra, que pode ser, inclusive, uma planta, um animal, né? Isso tudo que a gente falou do magnetismo, a gente vai perceber que isso é a base de muitas práticas que a gente já tem, como o Reiki, né? Que hoje em dia já pela Organização Mundial de Saúde, já está legalizado, né? Já pode, inclusive, cobrar pelo Reiki. Na casa espírita não se cobra passe, né? Porque a gente vai perceber que na casa espírita é muito comum o uso do passe espiritual e não apenas o passe magnético. Se bem que existe, como o Jacomelo, ele tem um trabalho, ele escreveu um livro sobre a cura da depressão pelo magnetismo, né? E isso é dado nos centros espíritas. Também é trabalhado isso, é o puro magnetismo, né? Mas é muito comum a gente ter na casa espírita o passe espiritual, o passe mediúnico. E o que é isso? É somente o espírito que vem e aplica o passe? Não, porque o espírito ele age sobre um elemento vivo. O espírito, para que possa efetivar a sua influência, o indivíduo ele deve estar vivo, tá certo? E é o que acontece. Ele vai lá e aplica o passe na criatura? Não, gente, não é assim não. Tá? Ele utiliza-se de um medianeiro. Esse medianeiro, inclusive, muitas vezes, né, é sabido existem pessoas que têm um poder de evidência, né? E ela então vê muitas vezes os espíritos recolhendo a energia das plantas, manipulando essas energias e aplicando nos centros de força. Mas ele está atuando num elemento vivo, que é o vegetal, tá certo? E isso também acontece com o passista. Ele utiliza de um elemento do passista, do magnetizador, que esse indivíduo ele é um magnetizador, ele é potencializado, tá? O magnetismo dele vai potencializar a ação que o espírito vai exercer sobre ele, e então ele filtra. O medianeiro ele é um filtro. O médio ele é um elemento que vai filtrar a energia, vai filtrar a força que ele recebe do espírito. E como é que isso acontece? Bom, a gente sabe que existem os centros de força. Nesses centros de força, né, esses centros de força são capazes de influenciar nos mais diversos órgãos. Por exemplo, a gente tem o centro de força do laringe, né? Que vai atuar sobre toda a área da expressão, sobre toda a área, e vai ter organicamente ligado a uma glândula, por exemplo. Né? Nesse caso, seria a tireoide, paratireoide. Mas ele vai atuar nessa área. A gente tem a questão da área cardíaca, do centro cardíaco, que vai trabalhar com a circulação, do centro gástrico,
que vai mexer com toda o visceral, né? Que tem o adrenal, o básico. E isso vai fazer com que o indivíduo que esteja recebendo o passe, ele possa metabolizar aquela energia. E como é que acontece? Quem é o passista no passe espiritual? Passe espiritual, eu diria o seguinte, que é um passe misto, que é o passe do médium, que seria a sua contribuição magnética, e a energia espiritual. Nesse momento, o que é que o passista como ele deve se comportar? Quem é o passista? Que, para poder aplicar um passe misto, vamos chamar de passe misto? Porque passe espiritual dá uma ideia de que o indivíduo não participa com nada, e não é verdade. Esse indivíduo passista, né, o médium, ele deve procurar ter a boa vontade, ele deve procurar ter a firme decisão de se melhorar, para que ele possa sintonizar com os espíritos para melhorar ainda mais a ação do passe. Porque se a gente simplesmente disser assim, vai mentalizar, vai sintonizar com um espírito, ele pode sintonizar com qualquer um, né? Então, vamos deixar isso bem claro. É necessário que o passista, o médium, ele se prepare para aplicar um passe. E como é que ele se prepara? Somente na hora do dia do passe, na hora? Não. Isso é uma decisão. Eu acho que tem tudo a ver. Acho que todo o indivíduo que frequenta a fé, ele não deixa de ser um passista. Quando seja num abraço, num olhar, numa conversação, ele está transmitindo essa energia. É ser o melhor possível a todo instante. Ele deve, a única forma, que o único momento que ele não deve participar, deve dar um passe, aplicar um passe, é quando ele tiver com qualquer infecção. Uma infecção contagiosa, não deve fazê-lo. Tá certo? Por quê? Porque o campo magnético dele, ele vai... ele murcha quando está com uma infecção. Quando o indivíduo está sofrendo um processo infeccioso, ele murcha o seu campo magnético. Quando ele está com câncer, um indivíduo com câncer, ele não murcha o seu campo magnético. Ele, muitas vezes, ele expande muito mais, porque ele passa por um processo psíquico que amplia a sua capacidade de doação. Por isso que, muitas vezes, pessoas que estão com câncer, elas aplicam passe, elas aplicam reiki e são também beneficiadas com tudo isso. Bom, e como é que se dá? O que é que se deve fazer? A primeira coisa, uma questão de higienização de pensamentos, do que você pensa, do que você fala e do que você faz. Para que o que você faça não esteja muito distante daquilo que você professa, daquilo que você se propõe a fazer. Né? Então, um passista, um médium que se dispõe a fazer um trabalho mediúnico, ele é um indivíduo que tem um compromisso, primeiro, de se melhorar. E melhorando-se, ele consegue espalhar essa melhora ao seu derredor. E quando ele faz isso, quando ele se dispõe a aplicar um passe, tá bem? Ele simplesmente se dispõe. A grande diferença entre um indivíduo magnetizador comum e um passista, que aplica um passe misto, é que, enquanto o magnetizador ele precisa fazer uma consulta para saber o que é que o camarada tem daqui ou acolá, o passista não precisa. Ele simplesmente se expõe, ele se dispõe a fazer. E a espiritualidade, ela vai guiar o caminho, vai guiar o centro de força. Daí porque não precisa daqueles exageros todos de movimentos. Por quê? Porque muitas vezes o médium,
está concentrado em determinado campo de força e a espiritualidade está guiando os fluidos que ele está doando para outro local. No passe misto, com a participação dos espíritos, o médium, ele é como a palavra muito diz, né? Ele é um medianeiro, ele é um elemento de elo, ele é um elo entre o mundo espiritual e o indivíduo que está recebendo. Então, ele filtra, porque o espírito só pode atuar num ser vivo. E é através do médium que o espírito faz isso. E o médium, então, consegue passar, impregnar todo o que ele recebeu do espírito, ele consegue impregnar e passar para o indivíduo que está tomando o passe, né? Aí, agora, só para fechar, estou vendo a hora que já tá na hora de eu parar, é sobre como é que o camarada se prepara para fazer para aplicar um passe. Bom, aquela coisa que todo mundo já sabe, gente, não é inventar a roda, tá? A roda já está inventada. É uma boa preparação. E essa preparação se dá através da oração. A oração é um verdadeiro banho de limpeza. Ele remove os miasmas, ele faz com que o indivíduo se sintonize, faça a sintonização com os espíritos de escola. É por isso que você pode também fazer a aplicação de um autopasse, porque é através da oração que você faz essa conexão. Na oração, ele se torna um elo, ele se dispõe, se torna um filtro. Quando eu vou aplicar passe, geralmente eu costumo dizer isso. Senhor, por favor, olha, eu estou aqui, tá certo? Por que der e vier. O senhor faça porque, tá bom? Eu estou aqui, eu quero doar o que eu tenho de melhor, mas dá para o senhor guiar o que eu tenho de melhor? Porque provavelmente eu não sei para onde é que eu vou guiar, mas o senhor sabe. Então eu peço isso aos meus amparadores. E eu acho que muita gente que está aí na sala já recebeu o passe e já sentiu o alívio, né? Alívio de dor, alívio de angústia, alívio de sair desse passe, ou então sair desse reiki maravilhado, estou com renovado. É isso, gente. É que quem está ali, o reikiano é um passista, é um médium. O médium é um reikiano, sem nome, muitas vezes sem iniciação. Uma mãe é uma médium. Então, nós todos, nesse momento da agora, e que nós precisamos tantos um do outro, que nós estamos tão distantes um do outro, é preciso que a gente se doe e que a gente faça esse elo. A gente pode até não ir até onde a criatura está, mas através da própria espiritualidade, que é capaz de pegar esses fluidos, essa energia, esse desejo, essa vontade de ajudar a um ente querido, ou simplesmente a floresta que está pegando fogo, aos animais que estão morrendo, e que a gente possa doar essa energia via a espiritualidade. Então, que a gente aproveite esse momento, esses instantes da nossa encarnação, para fazer exatamente isso. Orar, sintonizar e se doar, se prestar. Eu me dou o melhor de mim, tá certo? Para que possa se fazer o melhor para o planeta. Porque o planeta somos todos nós. Nós somos um. Na hora que uma floresta está pegando fogo, a árvore que está aqui junto de mim também está sofrendo. Na hora que uma ave, que um animal está sofrendo, o meu gatinho também está sofrendo. Então, nós todos somos um. É preciso que nós nos entreguemos, que a gente se doe e diga, Senhor, eu estou aqui. Por favor, olha, pega essas reservas que eu tenho, esse fluido, essa energia, seja lá o nome que você quiser dar, mas que você se doe para que possa ser canalizada. Porque só a espiritualidade sabe para onde deve encaminhar
os nossos fluidos. Muito obrigada do fundo do coração e perdoe-me, tá? Se de repente eu fugi do tema ou foi assim, não foi satisfatório. É isso. Pergunta que não quer calar. Gostaram? Maravilhosa. Deixa eu abrir o microfone. Muito bom, adorei, Ela tá amei. na sala, Bruno. E já uma cada sala, é? Muito bom, Não. né? Cara, Pra quem estava nervosa e insegura, show. Djalma tá aqui hoje. Djalma, abre tua câmera, Djalma. a pergunta A gente vê. dele. Djalma está hoje, por favor, Djalma. Essas vezes. Cadê tu? Foi tão citado o tempo todo ele. Abre a câmera, Djalma. A gente quer te ver, rapaz. Djalma, todo sábado a gente diz, a pergunta de Djalma é o que faz. Do meu amigo. Marcelinha, você vai ter que dar um curso para Djalma aprender a fazer tudo isso, viu? Olha ele aí, ó. Tá vendo, Ivane? Nossa, que prestígio de Ivane. Muito bom, viu? Ela. Te desculpa aí se não foi tento, mas... E detalhe, viu? Sabe o que aconteceu? Eu preparei um material e sumiu aqui no meu computador, eu fiquei doidinha. Aí depois eu disse, quer saber de uma coisa? Bora com o que tá na minha cabeça. Aí foi. Foi muito bom. Podia ter sido melhor, né? Não, foi do jeito que devia ser. Vamos partir para as considerações. Foi muito diferente do que eu imaginava do tempo clássico. Foi maravilhoso. Gostei, o tema foi bastante, tá certo? E realmente trouxe conceitos, trouxe informação que agregou bastante aquilo que a gente já está habitualmente sabendo ou conhecendo sobre passes, né? A gente fugiu do tradicional e expandiu o conhecimento sobre passes. De fato, trazido por Ivane, traz a carga de uma bagagem muito maior do que apenas os conceitos espíritas, porque ela traz conhecimento do biomagnetismo, traz o conhecimento que ela carregou das especializações que ela tem feito. Como todos nós sabemos, ela é muito dedicada, estudiosa e aplicada nos conceitos de terapia alternativa, de medicina. Então, é muito gratificante ouvir as palavras de uma pessoa que se prepara, que se mantém preparada, estudando sempre nesses assuntos. Né? Me chamou muita atenção, a pergunta que eu fiz foi bem respondida, está vinculada à qualidade do trabalho quando se trata de aplicações de imposição de mão, reiki, jorei, tudo isso. Né? Para além dos rótulos, né? Focando, inclusive, Ivane, eu gostaria muito que você mandasse para a gente depois o link dessa matéria. Me interessou bastante. É uma pesquisa que foi feita em 3 universidades. Pronto. Elas repetiram para comprovar se realmente acontecia. Mando sim. Um grupo. Me interessou bastante. Uma dos Estados Unidos, uma do Canadá e a de Portugal. Eu só tenho acesso à de Portugal. Perfeito. Então, se vocês prestaram bem atenção, para além do fato de serem religiosos, ateu ou zen budista, já é sabido que para que a técnica aconteça de forma a contento, de forma eficiente, é muito mais importante que haja uma atitude interna daquele que se dispõe a trabalhar, chamado empatia. O segredo do trabalho ser bem sucedido está exatamente na sua disposição de se tornar empático com aquele que precisa receber. Então, não é uma questão de crença, porque se dependesse da crença de quem aplica, o mérito estaria apenas em acreditar. E a gente sabe que não é no nível da crença, isso é no nível de conhecimento espiritual, de um conhecimento intelectual sobre a técnica, sobre as práticas,
mas que exige da alma, do espírito e da pessoa empatia pelo outro. Se você não desenvolve a capacidade de se importar com o bem-estar daquele que está à tua frente, por mais que você tenha fé, por mais que você tenha conhecimento, por mais que você tenha todos esses pré-requisitos intelectuais, todos esses conhecimentos técnicos, se não houver empatia entre você e o próximo, a energia não vai fluir. A energia não vai fluir, porque muito mais do que condutores, nós somos conversores desse fluido universal, dessa energia que nos circunda, mas que para ganhar forma, para ganhar propósito, precisa da nossa intenção, tá? Naturalmente, nós já estamos equipados para absorver para o nosso corpo físico os fluidos universais que nos circundam. Os nossos chakras trabalham para isso. Mas para que saia de nós, através desse fluido, que passe por nós e vá para o outro, que por algum motivo está carente dessas energias básicas, sutis, que estão na base da cadeia de nossa constituição físico, psicológico e mental, para que saia desse universo e vá para o outro, a gente precisa ter a empatia, a intenção e o conhecimento para fazê-lo. Eu me lembro muito que nos primeiros anos que eu estava na escola, eu lia sobre os passes e houve uma frase que eu li e nunca me esqueci. Ela dizia assim: até o mais imperfeito dos espíritos, até o mais imperfeito das pessoas é capaz de fazer o bem e de servir de instrumento quando assim se dispor. Ou seja, não é questão de intelectualidade e pureza. Quando ele se dispor, ou seja, quando ele se tornar empático com o outro, a espiritualidade vai utilizar-se dessa empatia para poder transmitir as energias necessárias para restabelecer a saúde primária, a saúde básica daquela outra pessoa que recebe. Então, é verdade que a gente precisa cada vez mais não só conhecer, mas desenvolver as virtudes morais que nos tornem capazes de se importar cada vez mais com o próximo, mais próximo de nós. É por isso que é importante, não pode ser pontual, não pode ser por show, não pode ser por vaidade. Esse trabalho de doar-se para o outro, seja de que maneira for, seja através da caridade material com alimento, seja através da caridade intelectual com o compartilhar do conhecimento, seja em qualquer grau, precisa haver empatia para que os canais físicos e espirituais se conectem de forma harmoniosa. O trabalho nunca é solitário, ainda que estejamos sozinhos. Se a gente se imbuir de amor pelo próximo, o trabalho sempre vai ser coletivo, seja entre encarnados ou entre encarnados e desencarnados. Uma coisa eu sei, nenhum espírito atua em benefício de nós sem a ação de nós encarnados. É preciso haver essa parceria, porque cada entidade trabalha no nível energético, no plano em que está manifestado. Então, para eu fazer o bem a um irmão que está também encarnado, o espírito desencarnado precisa da minha ação, precisa da minha participação, porque a influência dele direta fica muito comprometida, já que eles estão em planos distintos. Então, não à toa, é sempre chamado e sempre estimulado a participação de todos nós em qualquer trabalho de cunho espiritual. De outra forma, não precisaríamos nos unir, não precisaríamos nos dispor, não precisaríamos nos entregar à caridade e ao trabalho caridoso, se os próprios espíritos fizessem isso de forma direta e indistinta. Não, precisa da nossa ação, precisa da nossa predisposição. A influência deles acontece, sim, a inspiração deles acontece, sim, nos influencia, mas o trabalho no mesmo plano é muito mais eficaz. E quando acontece de forma conjunta, é muito mais harmoniosa e produtiva.
Então, tudo isso eu colhi graças a esse tema, né? A inspiração que esse tema trouxe para a gente é grandiosa por conta disso. Resgata e faz trazer à tona um mundo de conhecimentos que é importantíssimo para qualquer filósofo espiritualista, que é o que nos propomos a ser, né? Filósofos espiritualistas é isso, unificar ciência e espiritualidade, religião e filosofia em um só pacote e tornar isso prático, vivo na vida de todos nós. Por tudo isso, agradeço mais uma vez a Ivane, agradeço a todos vocês que participou dessa aula. Tivemos uma participação muito boa hoje, quase 30 pessoas, considerando que alguns canais têm mais de uma pessoa por canal assistindo, né, Su? Então, eu acho que a gente bateu aí mais de 30 pessoas. Obviamente, não se compara ao quórum presencial, porque a gente sabe que há muitos impedimentos técnicos, há muitos impedimentos de adesão, né? Algumas pessoas não se identificam com o canal virtual do estudo, mas eu estou considerando maravilhoso essa nossa experiência. Vamos atravessar com sucesso essa fase. Em breve a gente vai estar junto de novo, todo mundo presencialmente junto, né? E não virtualmente junto. Muito obrigado, boa semana para todos. Su, pode liberar a sala.